Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Agora, quando você começa a abrir a cabeça, quando você começa a ser bombardeado, você não tem mais justificativa nenhuma de ficar no mesmo lugar. Você não tem mais justificativa, não. Então chega um momento que você fala assim, cara, com o que eu já tenho na minha cabeça hoje, eu só não rompo, não cresço se eu não quiser. Eu só não avanço, só não prospero se eu não quiser. Eu só não mudo de lugar, de patamar na minha vida se eu não quiser. Só não mudo de nível, só pelo que eu já tenho hoje. Pelo menos até aqui já é o suficiente para eu não ficar mais no mesmo lugar. Já é o suficiente para eu não tolerar mais o mesmo lugar. Não dá para ser assim, eu preciso romper. E eu cheguei nesse patamar, cheguei nesse momento. Cheguei nesse ambiente. E lembra que eu disse para vocês que por conviver muito desse tipo de ambiente, eu comecei a perceber, lá atrás eu já tinha esse tipo de arquivo de mentalidade, já tinha esse tipo de programação na minha cabeça. Só que eu me permiti, sabe aquele, parece um leão que permite tirar o rugido dele, sabe? Sabe, parece um leão que foi permitido arrancar, tirar as garras dele. É quase um leão que começou a comer capim, uma coisa absurda, uma anomalia da natureza. Mas muita gente é assim, infelizmente. Há uma potência dentro de você. Como você não vai falar para uma goiabeira da goiaba, como você não vai falar para uma parreira da uva, você não vai falar para uma macieira da maçã, uma mangueira da manga, é uma coisa muito esquisita, estranha, absurda, incongruente. Parece que ficar forçando o ser humano a frutificar. Frutifica. É uma coisa absurda, mas parece que, por isso que percebe que é uma resistência às vezes, por causa do que? Da nossa cabeça. Estava conversando com uma pessoa hoje, explicando para ele o seguinte, olha, o nosso cérebro, ele não distingue o imaginário do real. Estava lá assistindo a série do Senna, e quando veio aquelas imagens ali, lá daquele momento, do acidente, aquela coisa toda, aquela comoção nacional, eu confesso para vocês, na hora parece que veio um cisco aqui no olho, sabe? Veio um cisquinho aqui no olho, veio aquele arrepio, mas sabe por quê? Porque na hora, veio aquele sentimento, e aí na hora o que aconteceu? O pensamento foi imediatamente, aí eu voltei a reviver aquele momento. Se você não tomar cuidado com isso, você sai do presente, já percebeu? Você sai do presente, porque o seu cérebro, para ele não sabe se é o agora, se eu estava na sala com os meus filhos assistindo, ou se eu estava lá, na minha infância assistindo aquela cena. Então ele não distingue isso.